shalom a todos que estão aqui. Nós estamos começando aqui esse corte e vamos falar hoje sobre uma exegese muito importante, de um tema também muito importante. Hoje vamos fazer a exegese do texto bíblico de Esther, capítulo 3, versículo 8. Vamos fazer um estudo bem aprofundado sobre esse tema, e então a gente vai fazer uma exegese bem aprofundada, bem acadêmica desse versículo, tá bom? O nosso tema, portanto, hoje é antissemitismo. E você vai ver aqui o quanto esse assunto é atual. Eu abri aqui o site da Bing, né, que é uma inteligência artificial. Ela é muito interessante porque eu perguntei para ele sobre o crescimento do antissemitismo atualmente. E olha a resposta que ele me deu, hein? A resposta mais atualizada de uma inteligência artificial. Ó, crescimento do antissemitismo. O crescimento do antissemitismo no Brasil, aqui no Brasil apenas, tem sido alarmante, com um aumento de 350% nos casos registrados entre 2022 e 2024. Então, em 3 anos, 22, 23 e 24, cresceu 350% os casos de antissemitismo aqui no Brasil só. Isso sem falar do mundo, não é? Este aumento foi especialmente acentuado durante a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que começou em outubro de 2023. O relatório da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que é a FICESP, revela que 73% dos casos de antissemitismo ocorreram nas redes sociais, enquanto que 33% foram registrados em ambientes físicos. O relatório também destaca que 84%, aliás, que 84.971 casos são as menções antissemitas que foram encontradas nas redes ao longo do ano, muitas delas influenciadas por declarações públicas sobre o conflito no Oriente Médio. Tá? Então, infelizmente, a gente está vendo um boom de crescimento do antissemitismo no mundo inteiro e aqui no Brasil também, na razão de 350% de aumento. É muita coisa, tá bom? É muita coisa o crescimento do antissemitismo. Aí tem aqui mais matérias sobre isso, algumas antigas, algumas mais atuais, mas eu quero chamar a sua atenção para essa outra matéria aqui que saiu no R7, que é o Jornal da Record, né? É o site da Record, que é uma plataforma de notícias, e está fresquinho. A notícia é de hoje. Veja que ataque terrorista deixa 2 mortos em sinagoga na Inglaterra. Estive hoje na rua o dia todo, não vi isso acontecer durante o dia, mas eu recebi a notícia aqui da minha esposa e da minha sogra, e agora eu procurei aqui a confirmação e, de fato, o ataque terrorista que aconteceu de ontem para hoje deixa 2 mortos em sinagoga na Inglaterra. O suspeito foi morto pela polícia e o esquadrão antibomba foi acionado após a descoberta de um dispositivo preso ao corpo dele. Então é desses terroristas homem-bomba, né? Que foi atacar lá na Inglaterra, tá bom? Olha só, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um ataque terrorista a uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra. O homem ainda não identificado avançou com o carro sobre pedestres em frente à sinagoga e, em seguida, desceu do veículo para atacar as vítimas com uma faca. O suspeito foi morto pela polícia.
O esquadrão antibomba foi acionado após descoberta de um dispositivo preso ao corpo dele. Duas outras pessoas foram presas em conexão com o ataque. As vítimas foram atacadas durante o feriado judaico do Yom Kippur, que ainda está acontecendo. Eles estão hoje em jejum, né? Ficaram hoje em jejum do Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o dia mais sagrado do calendário judaico, entende? Foi justamente nessa época que aconteceu aquele massacre do 7 de outubro de 2023. Foi também no dia de Yom Kippur, como hoje, quando os templos costumam receber grande número de pessoas. O governo britânico ordenou a mobilização reforçada de policiais em sinagogas por toda a Inglaterra. Né? Então, veja como está o mundo hoje. O antissemitismo tem sido uma praga que a gente achou que estava, né, que tinha exterminado essa praga, tinha acabado, mas não acabou. E esses fatores da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas só tem acirrado ainda mais os ânimos. A ponto de eu ter ido fazer uma palestra numa igreja, uma igreja perto aqui de casa, aqui em São Gonçalo. Não vou dizer qual é, para preservar a igreja, mas após a palestra, que eu não tinha não era sobre Israel, mas eu apenas, mencionei transversalmente as questões envolvendo Israel, e teve um irmão dessa igreja que no final da palestra me chamou lá no canto e dizia: "Olha só, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu odeio Israel". Ele falou assim para mim. Eu entendo que ele possa estar se referindo a odiar o governo Netanyahu, que tem lá os seus problemas e as pessoas têm lá as suas críticas. Mas odiar Israel é demais, é o povo que Deus escolheu, é o povo que mais de 90% da Bíblia trata desse povo. É o povo que nos deu a palavra de Deus, é o povo que nos deu o Messias. Então, para alguém que se diz cristão, dizer que odeia a nação de Israel, isso é exagerar, isso é falar demais, né? Então veja o quanto nós estamos lidando com isso, não está distante da gente, porque hoje odeiam Israel, hoje odeiam os judeus, amanhã estão odiando e perseguindo os cristãos e não permitindo nem que a gente pregue o evangelho. Entende? Então a gente precisa abrir os olhos para esse tipo de notícia. E por causa disso, eu fui movido por Deus, acredito eu, a lançar nesse ano, né, que você tem o site da Wiclap, como eu sempre tenho indicado para você, que, né, que está acompanhando aqui o meu canal do YouTube, e também as aulas que eu tenho colocado aqui, né? Aqui no site da Wiclap, você busca pelo meu nome e você acha os meus livros todos. E cá no final, aos dois últimos lançamentos, Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Nós vamos fazer menção a esse meu livro aqui na exegese de hoje, tá? E o outro livro é O Aparato Crítico do Livro de Esther. Os dois livros, um completando o outro, foram lançados na esteira desse crescimento assustador do antissemitismo aqui no Brasil. É uma gota d'água no oceano, a minha contribuição, mas ainda assim eu realmente quis atender esse chamado de apresentar o que eu pude fazer, né, da minha contribuição para o tema. Então, esse livro aqui, Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo, uma exegese do livro de Esther à luz da língua hebraica. Então, aqui, esse livro aqui é dividido em três partes. A primeira parte é o comentário exegético de Esther, de modo simples, direto, sem rodeio, né? Trabalhando curiosidade, história, trabalhando o hebraico em si, tudo de modo muito simples, tá? E bem dinâmico. Qualquer pessoa vai gostar de ler essa primeira parte do livro. A segunda parte é o aprofundamento de comentários históricos, comentários culturais,
curiosidades, trato ali da festa do Yom Kippur, a história do antissemitismo, falo de nazismo, falo de tudo, não é? E na terceira e última parte desse livro, eu trato ali da escatologia envolvendo Israel e falando para vocês sobre qual o papel de Israel na escatologia bíblica, tá? Então é tudo bem interessante, é tudo bem colocado, bem comentado, né, modéstia à parte. Quer adquirir esse livro? É o livro que tem, ó, deixa eu ver aqui, às vezes eu me esqueço a quantidade de páginas, temos aqui, ó, 384 páginas que esse livro tem. Quase 400 páginas. Veja que ele é um livro aqui, ó, bastante robusto. Olha aqui o tamanho da lombada, tá vendo? Ele é bem robusto. Aqui, você vai achar muito interessante esse livro aqui. E o outro livro também é esse aqui, ó. Aparato Crítico, do livro de Esther. Eu também usei parte desse livro aqui para fazer a exegese, o trecho desse livro aqui para a exegese, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá? Então, esse livro aqui, o Aparato Crítico do livro de Esther, é um livro acadêmico, é um livro muito importante para quem quer fazer exegese do livro de Esther. Ele é, portanto, uma ferramenta para pessoas que já têm noção de hebraico e já têm costume de fazer exegese, tá legal? Exegese profissional. Então, esse livro aqui também vai te auxiliar nisso e você vai ver aqui uma pequena degustação, tanto de um livro quanto do outro, nesse material aqui que já está disponível para você que é meu aluno aqui no seminário. Você já tem esse PDF grátis disponível para você na pasta da nossa matéria, na pasta virtual, já está lá e também coloquei no grupo dos seminaristas, tá legal? E para você que me acompanha pelo YouTube, você não tem acesso à pasta, ao grupo, não tem problema, ele já está disponível para você também no Telegram. Você vai achar um grupo no Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais, tá legal? É de graça, é de graça, é só você estar acessando esse grupo, tá legal? Você acessa esse grupo e então você estará tendo acesso a esse PDF, tá legal? Então, procura lá no Telegram o grupo chamado Exegese e Exposição Materiais. Então, você vem aqui, né, por esse PDF e você vai achar esse PDF gratuitamente para você lá. Então, estamos aqui diante da nossa exegese de hoje. Exegese de Esther 3, versículo 8. Amã e o preconceito contra os judeus. Tá legal? Esse é o nosso tema de hoje. Muito bem. Introdução. Vamos ver aqui, ó. A gente já vai ver o texto já, tá? Esther 3:8 registra o momento em que Amã, visivelmente movido por ódio e preconceito contra os judeus, apresenta a sua acusação a Xerxes, que na Bíblia, né, é chamado de Assuero, ou em hebraico Ahasverosh. O foco desta exegese é analisar as palavras-chave de Amã, que evidenciam a sua hostilidade, entendida à luz do conceito moderno de antissemitismo ou judeofobia. O objetivo é a pesquisa acadêmica, como nós fizemos aqui, tá? Então vai ser bem interessante você entender como que essa exegese aqui vai nos esclarecer sobre essa questão do que chama hoje de judeofobia, mas que também era chamado antigamente de antissemitismo, tá? Muito bem, vamos ver aqui, ó. Análise semântica e morfológica
do texto. Então, primeiro a gente vai conhecer o texto, né? Está aqui o texto em hebraico, na Bíblia Hebraica Sul-de-Cartência, e logo abaixo em português. Eu já fiz aqui os destaques, tanto em hebraico quanto em português, dos termos que nós vamos analisar aqui, porque é o que mais nos interessa. Então, em hebraico, o texto é: Vaiomer Haman Lamelech Ahashverosh Yeshno Am Ahad Mefuzar Umeforad Ben Ha é, Ha'amim Pekol Medinot Malkutecha Vedaterem Shonot Mikol Am Ve'et Datei Hamelech Einam Oshima, aliás, Oshima, Velamelech, em Sheot, aliás, Lechaniham. Tá? Esse aqui é o texto hebraico, e você percebeu aqui que tem partes em vermelho. E a tradução desse texto que eu li aqui para vocês é: Amã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, cujos costumes são diferentes dos de todo o outro povo, e cujas leis são contrárias às leis de todo o reino, e o rei não deve tolerá-los. Então você tem aqui os destaques, né? Um povo espalhado, disperso, cujos costumes são diferentes, e não deve tolerá-los, tá? Isso aqui é a fala de Amã, o inimigo dos judeus, no Império Persa, também conhecido como o Império Aquemênida, ou o Império Medo-Persa, né? Foi a junção dos medos e dos persas, formando então esse império chamado Aquemênida, que aconteceu no período do final do Antigo Testamento, entre, né, o Antigo e o Novo Testamento, também conhecido como o período intertestamentário. Bom, algumas palavras-chave, então, que nós temos que perceber nos termos originais, para que a gente possa compreender onde vamos chegar com essa exegese. Então, temos aqui um povo espalhado e disperso, como está traduzido na Nova Almeida Atualizada, que a gente leu. Então, temos aqui a expressão ahad, mepusar, umiporad, tá? Que já está aqui transliterado para você também, né? O meforad. Transmite a ideia de fragmentação, portanto, e ameaça a unidade do reino. Então, se é um povo espalhado e disperso, na percepção do imperador, na percepção de Assuero, Ahasverosh, essa denúncia de Amã, né, de que é um povo que está espalhado e disperso, traz essa perspectiva de fragmentação do reino, do império, e, portanto, uma ameaça à unidade desse reino. Então, quando ouviu essa palavra de Amã, Amã escolheu essas palavras de propósito, né, para poder convencer Assuero a estar entendendo, né, e sendo envenenado pela palavra de Amã. E as palavras que aparecem aqui nessa expressão, né, errat, mefuzar, o meforat, primeiro temos a palavra pazar. Pazar, em hebraico, quer dizer ser espalhado. É um verbo, tá legal? Um verbo que está no pual. O pual é um tronco verbal que funciona como passivo do piel.
O PL expressa a ação causativa. Então, temos dois conceitos aqui do verbo, tá bom? Mas vamos ainda estudar verbos mais à frente. Mas já dá para molhar o bico aqui e mostrar para vocês o seguinte, que o poal é o tronco verbal, onde esse verbo aqui, o verbo pasar, ele está colocado aqui nessa parte aqui, ó, mefusar, né, é o verbo pasar, tá? No poal, ou seja, o poal demonstra a voz passiva de um outro tronco verbal chamado piel, tá? Você vê que até a pronúncia é parecida, poal e piel. Então, o poal demonstra o passivo do piel. E o que é o piel? O piel expressa a ação causativa, ou seja, é quando eu causo em você alguma influência para que você faça a ação. Então, por exemplo, se há um crime, né, um crime de assassinato, eu não cometi o crime, mas eu fui o mandante do crime. Eu paguei a alguém para estar usando instrumentos e ser o assassino propriamente, e por ele ser contratado por mim e receber um dinheiro para assassinar alguém. Então, a ação que eu provoquei sobre o assassino, provocando, né, fazendo ele assassinar alguém, essa ação é ação causativa. No hebraico seria assim, tá? Quando eu causo alguém, eu estou influenciando alguém a fazer algum tipo de ação, seja ela qual for. Então, nesse caso aqui, é o ser espalhado, tá? Esse povo foi espalhado. Por quê? Porque está no passivo. Não foi o povo de Israel que se auto-espalhou numa voz reflexiva. A voz é passiva. E o Pierre é a voz causativa, portanto, a ação causativa, né, no caso. Então, eu recebi, no caso aqui, Israel, né, para ficar mais claro para vocês. Israel recebeu a ação que alguém provocou sobre ela, sobre o povo de Israel, para que esteja então se espalhando, entende? Não foi nada voluntário para Israel. Foi algo involuntário. Israel não teve escolha. Ele acabou sendo espalhado. E, e esse ato de se espalhar aconteceu, como o próprio nome diz, né? Veio do latim, significa diáspora, tá? Esse ato do povo se espalhar, tá legal? Então, pasar, em hebraico, ser espalhado, está aqui nos troncos verbais, no tronco verbal do poal. E também está no aspecto do particípio do verbo. Esse verbo, estando no particípio, isso implica numa ação ou condição em sua continuidade ininterrupta e corresponde aos verbos ser e estar seguidos do verbo principal no gerúndio, como é aqui em português, né? É aquela locução verbal, envolvendo o verbo no gerúndio e o verbo ser ou estar, que é também chamado aqui no português de gerundismo, né? Mas em hebraico isso não é um vício de linguagem, não. Em hebraico é a forma como se apresenta o particípio, tá legal? Também para molhar o bico, apenas vamos estudar verbo dentro do possível ao longo, né? Nossas aulas até no ano que vem. Bom, então você tem aqui o verbo pasar, é ser espalhado, ele está na voz passiva, numa ação causativa, e está no particípio, ou seja, uma ação que está continuamente acontecendo, mesmo lá no Império Aquemênida, no Império Medo-Persa, o povo ainda continuava se espalhando ali. O povo estava ali junto com o restante das outras nações conquistadas pelo Império, inclusive misturadas, inclusive,
com os próprios medo-persas ali, né. Todo um grande grupão, mas havia também estratificação social, tá. Havia sim, mas era uma estratificação social menos rígida, pelo menos aparentemente, do que a babilônica, foi muito pior, né, o regime babilônico foi muito pior para o povo, tá bom. E veio depois a conquista de Ciro o Grande, então começa o Império Medo-Persa, e a partir daí começou a ficar um pouco mais favorável à existência do povo de Israel nesse Império Aquimênida, né, no Império Medo-Persa. A outra palavra, junto com Pazar, que também aparece nessa primeira locução aqui em destaque, é a palavra parad, parad, que significa ser dividido. Então, além de ser espalhado, o povo estava dividido também no poal e no particípio também, a mesma coisa. A ação passiva dentro da ideia reflexiva, aliás, da ideia, junto, dentro da ideia do, do Piel, né, que expressa a ação causativa, e no particípio também, uma ação ininterrupta, que começou a acontecer e continua com seus desdobramentos no presente, tá? Então é isso que quer dizer o particípio. Então aqui temos o ser dividido junto com o ser espalhado, acompanhando a mesma análise sintática e também análise morfológica, tá? A outra expressão que aparece é cujos costumes são diferentes. Então temos aqui a expressão Vedatehem Shonot, tá? Então você tem aqui, ó, Vedatehem Shonot. Essa aqui é uma diferença legal e cultural, como argumento de alienação do povo no reino. Então o povo estava espalhado, dividido e alienado. Ou seja, era um povo que era, no argumento dado aqui, né, por Amã para convencer Assuero, era um argumento de um povo que estava causando problemas. Era um povo que tinha problemas só por serem o povo que é. Você veja como ele está inventando calúnias aqui, não é? Porque se você lê desde o começo Esther, você vê que tanto Esther estava bem ambientada, quanto Mordecai ou Mardoqueu, né, em hebraico Mordorrai, ele também estava bem ambientado, eles estavam convivendo bem, tá? A única questão aqui que destoou foi a recusa de Mordecai de estar se ajoelhando em honra a Ramã, não é? Parece até que esse Ramã era careca e tinha toga preta, né? Porque ele era um cara que queria ser adorado quase ali, não é? Ele era o Deus pisando na terra ali. E só pelo fato de Mordecai, né, Mordecai, não querer, não aceitar se ajoelhar para honrar Ramã, pelos motivos que não estão muito claros no texto, talvez até por uma questão também etimológica, não é? Uma questão até histórica, porque Ramã era agagita, era um povo, né, de Agag, o povo de Agag, era um povo historicamente inimigo de Israel. Então, provavelmente tenha sido essa a razão. Então, uma outra razão pessoal que nós não conhecemos. Mas o fato é que Mordecai não quis se ajoelhar em honra a Ramã, seja lá qual for o objetivo do seu coração, né, para não fazer isso. Não era apenas uma questão de adoração ao ídolo, né? Embora talvez Ramã tivesse pretensões de adoração como se ele fosse um deus, né? De fato os reis eram adorados naquele período. Mas a palavra que aparece aqui, a palavra hebraica que aparece aqui, é a palavra dat. Dat, em hebraico, significa decreto, lei, edito, regulamentação, uso, tá?
ou também em português costumes, tá bom? É a palavra dat. Então, aqui ele diz o seguinte, que esse povo de Israel, nessa argumentação mentirosa de Amã, né, o povo de Israel, ele tem costumes, uso, regulamento, lei, né, decreto, tudo diferente do nosso. É aqui como está aqui, né? Os costumes são diferentes. E esses diferentes aqui, essa palavra diferente, tá bom? É uma palavra que tem a ver com novo. Deixa eu ver se está aqui. Não tá. Não coloquei. Mas é a palavra shonot, é novos, tá bom? Ou seja, é um costume diferente porque é novo. É novo, então é diferente de tudo o que eles conheciam. Eles quem? O povo medo-persa, né? O Império Medo-Persa, o Império Aquemênida. Então, eram diferentes porque eram novos. Ninguém conhecia, era estranho para eles, né? Então, veja, Amã, por ódio aos judeus, motivado por um coração doído e dor, ó, daqui, ó, dor de cotovelo, porque Mordecai não quis se ajoelhar para reverenciá-lo, quem sabe até para adorá-lo como se ele fosse um deus, como era o costume na época. Sabe-se lá qual foi esse motivo, né? Então, por causa disso, Ramã criou um ódio a ponto de querer exterminar todos os judeus do império. Não era uma coisa localizada contra Mordecai. Era um ódio generalizado contra todos os judeus. Então, o desejo de Ramã era de extermínio. Isso seria genocídio. E o povo hoje fala tanto em genocídio, barateia tanto isso, na nossa cultura ocidental, que, aliás, o termo genocídio foi criado por um judeu, foi cunhado por um judeu após a Segunda Guerra Mundial, para justamente ter uma classificação para dar sobre o que o Império Nazista, o Hitler havia feito na Segunda Guerra. Então, o judeu cunhou o termo genocídio para denominar historicamente esse fator. Isso é genocídio. É uma pessoa ou um grupo tentarem diretamente, com lei, com ação, com perseguição direta e concreta, real, contra uma nação inteira, contra uma etnia inteira, um povo inteiro, a ponto de querer exterminar essa etnia da face da terra. Não sei se você sabe, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas lá no Estatuto da Criação do Hamas, que é o grupo terrorista, tá bom? Esse grupo Hamas hoje ainda está governando a Palestina, ou pelo menos governando, na verdade, governando a faixa de Gaza, que é uma tripinha de terra assim, ó, muito pequena. Israel inteira é uma tripa de terra muito pequena. É do tamanho do nosso Sergipe, não é? Um estado inteiro nosso compõe Israel ali, para você ver como é pequeno Israel, né? E a faixa de Gaza é ainda menor, é claro, é uma porção ainda menor de toda a nação de Israel. Aquela faixinha de terra ali, próxima da praia, inclusive, do mar Mediterrâneo, né? Aquela trepinha de terra ali é governada por um grupo terrorista chamado Hamas, que teve eleição, aquelas eleições maquiadas, né? De ditaduras que a gente conhece, mas é um grupo ilegítimo, é um grupo que totalmente nos seus estatutos, o grupo coloca lá que o objetivo do Hamas, o grupo terrorista do Hamas, é exterminar Israel do mapa, não sobrar nenhum judeu. Esse é o objetivo do grupo. Inclusive aquela frase conhecidíssima que eles falam, né? E que alguns aqui no Brasil inadvertidamente falam, ou até sabendo o que estão falando, porque aí a intenção é de fato genocida, né? Que é aquela expressão que até o hino que eles cantam, que é assim, que é do rio ao mar. Eles querem exterminar, expulsar Israel do rio ao mar. Do rio é o Rio Jordão, que é a primeira divisa ali
da nação de Israel. E o mar é o Mediterrâneo, ou seja, explodir e exterminar a nação de Israel inteira, sem sobrar ninguém. Entende? Então, o objetivo da terra para os grupos terroristas não é a terra em si. Eles estão pouco ligando para a terra. O que de fato eles querem é o extermínio total, o genocídio total de Israel como nação, do povo de Israel, tá? Tal é o ódio que esses grupos terroristas têm. Nem todo muçulmano é assim. A gente precisa frisar, tá? Nem todo muçulmano é terrorista. Alguns, como em todos os grupos e todas as nações, tem muçulmanos que são terroristas, que vão mesmo, né, levando a ferro e fogo isso. Tem grupos, né, tem partes de muçulmanos que não são terroristas, mas apoiam grupos terroristas porque eles pensam igual, especialmente, né, os grupos mais jihadistas, embora eles não queiram fazer os atos terroristas, mas eles apoiam, financiam, torcem para dar certo, fazem as orações para lá, para que aconteça esse, para que os terroristas consigam agir, né? Eles dão a estrutura por trás. Tem grupos também dentro do islamismo e dentro dos povos árabes que não aceitam, não apoiam, são pacifistas, só tem mesmo a religião muçulmana, entendeu? E não fazem, não participam de atos terroristas assim. Então, assim como no judaísmo tem os extremistas, no islamismo também tem, e infelizmente é o que mais aparece. Então, se não queremos que todo mundo julgue a nação inteira pelos erros ou os acertos do governo atual Netanyahu, também não podemos julgar todas as nações árabes, todos os povos árabes e os seus grupos xiitas, sunitas e outros povos também. Não podemos dizer que todo mundo é terrorista. Isso é uma generalização que também chama-se hoje aqui de islamofobia, né? Então, não é para ir para outro extremo também. É para você entender que há vários grupos multifacetados. E é importante você, então, levar em conta essa compreensão, tá? Até para você ter uma posição cristã no meio dessa guerra, dessa loucura dos extremos que a gente percebe na guerra atual, né? Essa guerra que já dura muito tempo, tá legal? Muito bem, então a palavra "dat" significa esses costumes, essas leis diferentes, porque eram novas, portanto, a motivação de Amã era uma motivação que não podemos falar propriamente de antissemitismo, porque isso envolve o conceito de raça, e o conceito de raça ainda não existia na época bíblica. A raça foi criada depois, justamente na época também nazista. A Segunda Guerra trouxe muitos conceitos novos para a história da humanidade. Tal foi a atrocidade da Segunda Guerra Mundial, né, e do Holocausto nazista. Então, na época bíblica, não há de se falar propriamente de antissemitismo, mas podemos sim falar de uma forma mais até geral, né? Podemos falar desse ódio contra judeus de modo mais geral, e no máximo ali foi o germe do que mais tarde foi evoluído na história e chamando assim de antissemitismo, tá? O Cláudio Barros está dizendo, pastor Luiz Saião, esse é o canal, entrevistou um muçulmano que se converteu ao cristianismo. Sim, eu vi essa entrevista, né? Ele é chamado de o filho do Hamas. O pai dele foi um dos criadores do Hamas. Ele foi criado desse jeito, ele chegou a ser preso em Israel e ele foi, claro, tratado em Israel como um prisioneiro, né? Nenhum prisioneiro é feliz estando preso, mas ele pelo menos teve um tratamento humano. E ao comparar o tratamento que os do Hamas fazem contra os seus presos e o tratamento que Israel deu, ali ele pôde ouvir falar, inclusive, de Cristo, porque lá em Israel, diferente dos países árabes, lá existe liberdade religiosa
naquela região. Aliás, Israel é o único país do Oriente Médio que tem liberdade religiosa, que tem liberdade de um modo geral. Só para vocês terem uma ideia, a maior parada gay do mundo acontece em Tel Aviv, a capital secular de Israel. Entende? A maior parada gay é lá. Um contraste assim gritante contra os países árabes que torturam e matam gays. Entende? Enquanto os gays aqui do Brasil, dos Estados Unidos do Ocidente, ficou levantando bandeira da Palestina lá e gritando lá contra Israel, coisa e tal, enaltecendo a cultura islâmica, se eles forem na condição de gays para países islâmicos, eles não duram uma semana. Eles são presos, torturados e mortos até em praça pública. Alguns jogados de prédios altíssimos, para coibir a prática homossexual lá. Entende? Israel é o contrário disso, ele tem liberdade até para isso. Entende? Então, os povos muçulmanos radicais, eles chamam os Estados Unidos de o grande Satã e Israel de o pequeno Satã. Então, é o ódio que eles têm contra tudo o que representa o cristianismo, o Ocidente e as liberdades que nós tanto amamos, né? Então, esse é um caso muito sério. Se eles conseguissem, não vão conseguir nunca, a gente crê. Agora é a fé que está falando, né? É a fé em Deus. Mas se eles conseguissem exterminar mesmo Israel do mapa, do rio ao mar, como eles pregam e cantam, o mundo deixaria de ser um planeta seguro. Deixaria de ser, inclusive aqui no Ocidente. Entendeu? Bom, quem está falando aqui é a Michelle. Shalom, estou com estabilidade na internet. Ok, beleza, Michelle. Quando você puder, com mais calma, assiste depois da nossa aula na gravação, tá bom? Muito bem, então vamos continuar aqui, ó. A expressão não deve tolerá-los, que a mãe fala também no versículo, né? É o imperativo de eliminação. A expressão em chover, né? E também tem aqui a outra palavra que eu esqueci de transliterar, que é a palavra lehaniham, tá? Lehaniham. Ou seja, indica o desejo de extinção ou exclusão do povo inteiro. Então, você já vê aqui que é o germe do que mais tarde se desenvolveu e chamamos de antissemitismo. O extermínio, o genocídio, também é uma outra palavra que a gente criou depois, né, no mundo, é o extermínio total do povo judeu. Essa era a intenção de Ramã, tá bom? Aqui, Esther, o livro inteiro de Esther. Então, a expressão que é o advérbio de negação, né? Não. Aqui a palavra shavá, que significa colocação, ou seja, é um verbo na ação simples do kal, no particípio também, é uma ação que começa e tem os seus efeitos em cadeia, né? De modo ininterrupto. Então, shavá, portanto, é o povo que não merece ser colocado de modo ininterrupto. Não deve ser tolerado. É um povo, portanto, né, que deve ser exterminado da face da terra. Veja a intenção maligna de Amã, né? Temos aqui a palavra Yanar, né, com o ret no final, que significa o verbo permitir. O refil é a ação causativa do kal. Ele também está no infinitivo, que é empregado como um verbo para enfatizar a ideia verbal, tá? Então, Ramã falou com requinte de crueldade e ênfase, dizendo que o imperador, o rei lá, o rei Ahasverosh, da Assuero, ou Xerxes I, não deveria tolerar ou deixar o povo conviver com as outras nações ali
junto, todo mundo junto no Império Aquemênida. Você vê então que a intenção é genocida, entendeu? É diferente do que o pessoal fica gritando nas ruas aí, chamando de genocida, gritando, xingando, dizendo que todo mundo é genocida, coisa e tal, né? Ora bola, se todo mundo é genocida, ninguém é genocida. Isso banaliza o termo, banaliza uma coisa muito séria, uma atitude muito séria, né? Então, genocida é esse que propositalmente quer exterminar a nação inteira. Haman tinha intenção, genocida. Hitler teve. Qualquer um outro imperador, né, da história da humanidade, outros países que existem ainda hoje, se querem exterminar um povo inteiro, são genocidas. Povos cristãos lá na África sofrem tentativa de genocídio todos os dias. Perseguição, tortura e morte. E a mídia mundial não dá ideia para essa notícia. Entendeu? Então isso é coisa muito séria. Qualquer um que acompanha aqui o ministério, né, da igreja perseguida, a igre o ministério Portas Abertas, que trata da igreja perseguida, sabe o quanto a taxa de morte de cristãos, de perseguição, de tortura, é muito alta em certos países que são ou de fé muçulmana radical, ou países também que reina o comunismo, reina o socialismo e toda a teoria marxista, né, que esses países acabam abraçando. Ali é morte, perseguição e tortura contra cristãos, entende? Então o assunto é muito sério, não é, a gente não está brincando aqui não, tá? Bom, análise lexicológica, né? Os termos escolhidos por Haman, né, destacam separação, alienação e ameaça cultural religiosa. Então ele estava tentando manipular Assuero a exterminar o povo de Israel do mapa, tá? Do império. A sintaxe e escolha dos adjetivos intensificam o caráter discriminatório do discurso. Então, verbos, adjetivos, todos eles estão demonstrando a intenção por trás de Amã, que essa sim era uma intenção genocida, tá bom? Análise literária agora, ó, estrutura, o discurso de acusação e narrativa histórica, destacando o antagonismo de Amã. O estilo do texto, a prosa narrativa com ênfase persuasiva. Portanto, temos aqui a argumentação, tá bom? Amã busca manipular o rei com linguagem jurídica e social. Mentindo, claro, né? Exagerando e mentindo para o rei. Recursos literários, repetição de termos negativos, paralelismo também, né? Paralelismo para poder reforçar a ideia, contraste entre eles e todos os outros povos, e, portanto, é o paralelismo antitético, manipulação do nós contra eles. A conhecida nossa tática de você manipular a opinião pública com o nós contra eles, tá? Essas duas polarizações. Já desde o mundo antigo se fazia isso, não é coisa nova, né? Veja de onde veio, né? É uma ação bem satânica mesmo. Vem lá do mundo antigo essa atuação satânica. Análise histórico-cultural. O contexto persa, tá? Xerxes e a administração de um império multiétnico para os povos conquistados, sendo misturados ali junto com o povo medo-persa, né? O povo aquemênida. A diversidade, então, era vista com suspeita, já que tantos povos misturados, né? E essa era a tática de aculturação feita por Xerxes, antes dele mesmo, né? Feita por Ciro, o grande conquistador Ciro. Então,
Você percebe aqui que essa tática de mistura, de miscigenação, mas mesmo assim havia, preconceitos étnicos contra, essas culturas tão dispares e tão diferentes. Então, Amã usa isso para poder envenenar o coração do rei contra Israel. Tudo porque, Mordecai não quis se ajoelhar perante Amã. Tá vendo? Como é que uma pessoa, eu acho que Amã era psicopata, entendeu? O psicopata tendo poder, tendo influência contra o rei de uma nação inteira, o quanto isso é perigoso. E Satanás usa isso contra o seu povo, tá vendo? Então, Amã, descendente de Agag, que é o Agag era o amalequita, era o rei, né, de Amaleque, o inimigo histórico de Israel. Herança histórica de hostilidade a Israel, né, desde o Agagita, né, que o Agag era o rei, né. Era, portanto, Amã era descendente de Agag, então já tinha ali motivação histórica de sobra para ter animosidade. A acusação de Amã explora preconceito étnico, social e religioso para legitimar a perseguição contra toda a nação. A comparação com a judeofobia contemporânea, né? Ou seja, assim como fez lá, fazem hoje ainda, manipulação da diferença cultural e religiosa como argumento para a exclusão. Então, usa a opinião pública, usa a manipulação. Depois, você que tem interesse nesse assunto, pesquisa lá na internet, de modo geral, para você conhecer melhor o seguinte livro histórico e antigo, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Anota aí. Os Protocolos dos Sábios de Sião. Inclusive no podcast lá no meu canal do YouTube, uma conversa que eu tive sobre o antissemitismo lá com colega de vocês, o Pablo, né, o Pablo Santana. Eu fiz essa conversa com ele lá. Ficou muito bom, vale a pena você procurar e assistir, se você não assistiu ainda, a conversa que eu tive com o Pablo sobre o antissemitismo. Está lá no meu canal do YouTube, é muito interessante, né. Então, aqui nós vemos que ainda hoje a mídia mundial manipula, mente, tem viés, sim. A mídia, mesmo a mídia secular, a mídia, a mídia, a mídia tradicional, né, de todas as nações, a mídia mundial, de um modo geral, tem viés anti-Israel. Inclusive a ONU tem viés anti-Israel, o que é um contrassenso, porque a ONU foi criada para poder dar o ensejo à criação do Estado de Israel. O papel da ONU na história foi muito importante, foi brilhante ao longo de muitas décadas. Mas, ultimamente, a ONU tem assumido posição anti-Israel, porque ela foi rendida também por uma ideologia antissemita, uma ideologia atual, não é? E qualquer um que percebe, consegue enxergar com olhos o máximo de neutralidade possível, totalmente neutralidade ninguém tem, né? Mas a gente consegue isolar essa neutralidade. E você percebe até o braço da ONU, que era conhecido como a UNRWA, né? Que era o braço da ONU lá no Oriente Médio, a URMNA, né? Mais ou menos é assim que fala, participou ativamente, dando cobertura e dando apoio e ajuda ao atentado do 7 de outubro de 2023. Há vídeos comprovando isso. Funcionários da UNRWA, que é o braço da ONU no Oriente Médio, entendeu? Dando ajuda, até a própria TV estatal lá também propagou tudo isso, enfim, foi uma coisa horrorosa. E há provas que Israel coletou ao longo do tempo, não é? Então, foi um ato terrível. Talvez depois do Holocausto, o pior ato da história até hoje, de antissemitismo, né? Depois do Holocausto, é claro, porque o Holocausto ele é maior em atrocidade e também em quantidade, né? 6 milhões de judeus foram mortos e exterminados nos campos de concentração nazistas, né?
em vários países aqui do Ocidente, especialmente lá na Europa, né. Agora, esse atentado contra Israel, no 7 de outubro, ele tem a mesma atrocidade, a mesma violência, até uma violência tão gráfica quanto a do Holocausto nazista. Só que teve uma extensão menor, pelo menos isso, né, de vantagem. Se é que se pode falar de vantagem, né, sobre um assunto tão terrível quanto esse. Mas o fato é, a mídia mundial, a ONU, os povos têm, assumido o papel e atitudes antissemitas, tá bom? Não é à toa. Tem muito dinheiro mundial aí que esses grandes impérios do petróleo lá do Oriente Médio e outros grupos também, narcotráfico inclusive, financiam esse tipo de viés, tá? Não é à toa, tem interesse em tudo isso. Não existe terrorista grátis, tá? Terroristas não são grátis, eles recebem alguma vantagem nisso, mesmo que seja vantagem religiosa ou social apenas, né? Bom, contexto, crítica textual. Aqui está tranquilo, o texto maçorético, os manuscritos hebraicos são uniformes nesta perícope, nesse versículo. Não há nada que seja relevante em termos de crítica textual. Esse aqui é o trecho do meu livro, A Crítica Textual do Livro de Esther, tá? Eu copiei esse trecho aqui para trabalhar perícope, não é? Tá aqui a bibliografia, das páginas 84 e 85 do meu livro. Então, você pode ver aqui que não há nenhum problema relevante, mas há algumas curiosidades aqui, tá? Então, você tem aqui, ó, é tudo, até comparando com a Septuaginta, povo é Laos, né? Temos aqui a Diaspargemnos, né? Que é a diáspora, né? Daqui surgiu a ideia da diáspora, que veio do grego e depois passou para o latim e daí para o português, né? Então, você tem aqui o contexto, curiosidades. Temos uma citação de João Calvino: Amã caloria por ódio. Temos o método Pardes, que é o método que pega a exegese rabínica, né? Lá no livro você vai entender. Tem os níveis de interpretação. Tem o Pshat, que aqui é o sentido de difamação. Remes, que é o isolamento judaico, que aprofunda um pouco mais. A Drash, que é com respeito às fidelidades às leis. O Drash era as parábolas, né, do mundo antigo, lá da cultura judaica, chama-se Drash. Também Midrash, né? São comentários homiléticos. E tem o nível Sod, que é o nível esotérico, né, de segredos esotéricos. A palavra aqui é a palavra Am, que é povo, comunidade divina, que é apenas uma percepção, né? O Midrash de Esther Rabá 3.8, é um comentário da tradição oral, né, dos rabinos, chama-se Midrash, tá? Esther Rabá é o livro, né, de Esther, o comentário a Esther, que diz que leis diferentes são Torá. As leis diferentes que os persas perceberam e ficaram com que no caso Amã, né, usou como argumento para poder fundamentar a perseguição aos judeus, para a perspectiva judaica é a própria Torá, né? É o Pentateuco, é a Torá de modo geral, tá? Temos outras referências, algumas poucas variantes, mas nada muito relevante, né? De modo geral, está coeso, dentro da crítica textual, tá? O Targum é o comentário de Esther em aramaico, também é completamente idêntico, a Peshita e a Vulgata também seguem o texto massorético. Então, não tem nada assim de crítica textual que seja propriamente relevante. Está tudo muito coeso, né? Bom, na análise teológica, a gente pode perceber aqui que esse versículo, esse único versículo, né, e até ser PDF é pequeno, tem 4 páginas só. Mas veja o tanto de explicação que eu já consegui. E antes de fechar esse material, eu ainda quero mostrar para você uma ferramenta extraordinária, ferramenta nova que você vai ficar babando e é de graça, tá legal? Fica ligado até o final. Então, ó,
Análise teológica. O episódio mostra a providência divina em oposição à intenção humana. A intenção aqui humana era de extermínio, né? De Amã. Deus preserva o povo escolhido mesmo diante de acusações injustas, como essas acusações aqui, né? A temática nessa análise teológica é, claro, não deixa de ser a soberania de Deus sobre a história e a resistência contra o preconceito e o ódio racial étnico, né? Que é o que a gente percebe aqui, né, lá desde a época bíblica. No comentário geral, eu coloquei aqui o seguinte: Amã utiliza termos estratégicos para criar percepção de ameaça dos judeus. Palavras como espalhado, diferente, leis contrárias revelam preconceito étnico e religioso. A narrativa evidencia como o antissemitismo é sistematizado por meio da linguagem, e a providência divina protege Israel, mesmo quando a política humana busca a exclusão. Então, não sejamos inocentes, entendeu? Quando esses povos aí anticristãos querem mexer na linguagem, inventam linguagem neutra, ou esse politicamente correto, e você não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque palavras machucam, e então se a pessoa, se alguém que é mulher, que acha que é homem, e eu chamo de mulher, ou uso o pronome feminino, olha, tá acabando comigo, né? Tá acabando com a minha pessoa, como isso é uma afronta para mim. Tudo isso é calculado, é como diria o Chapolin Colorado, os movimentos são friamente calculados. Usam a linguagem para manipular, para servir a um ideal que é um ideal anticristão. Então, não sejamos ingênuos, tá? Se eles fazem tanta questão da linguagem, é porque a linguagem importa. Então, não cabe a gente ceder a esse tipo de ação contra a nossa fé, entendeu? Claro que também não vamos entrar nesse outro extremo, que eu estou vendo aí um monte de gente que se diz cristão falando palavrão direto, na internet, no público, em público, né? Até na igreja. Eu já vi gente orando e na oração falando palavrão. Então, não é para esse extremo que a gente tem que chegar, não é? A nossa linguagem, como cristãos, tem que ser uma linguagem polida, tem que ser uma linguagem que gere edificação, seja uma linguagem que edifique pessoas. E o palavrão não edifica, não é? Mas também não é ir para o outro extremo, né, de querer ser politicamente correto, e olha, né, como fulano usou o pronome diferente do que eu queria, ó, o mundo acabou por causa disso. Também não é desse jeito, né? O povo exagera também, tá bom? Trecho aqui do meu livro, do meu comentário mais geral, de Esther, não é? E a ação divina contra o antissemitismo. Então, novamente, a perícope, veja como eu comentei no meu livro, né? Aqui é o versículo, eu coloquei só essa parte aqui, né? Disse Amã, o rei Assuero, existe um povo espalhado e disperso entre os povos cujas leis são diferentes. O termo amo, povo, e o verbo mefusar, espalhado, descreve os judeus como diferentes, designação clássica de preconceito. Eu coloquei isso aqui na página 56. Na 57, da página seguinte, eu coloquei: dizer que os judeus têm leis diferentes é o mesmo truque usado contra minorias ao longo da história, tá? Você enfatizar a diferença, portanto, e usar isso como uma forma de referendar o preconceito, tortura e perseguição contra uma minoria qualquer, seja política, social, étnica, enfim, né? O antissemitismo em foco também está no meu livro lá na página 58. Aqui o preconceito contra os judeus mostra os dentes, porque ao longo do meu comentário foi construído versículo a versículo, parte a parte, a evolução do que seria esse conceito do antissemitismo ao longo do livro de Esther. Não começou pesado como aqui no capítulo 3, versículo 8, mas ele foi aos poucos dando o ar da graça.
nenhuma ditadura, nenhuma perseguição começa logo forte, entendeu? Ela vai se instalando devagarinho, vai pegando forma, e quando você perceber, meu irmão, já era. Você foi tolerando o que não era para tolerar, e quando vê, já está numa situação que fica difícil voltar atrás, né? Então, aqui o preconceito contra os judeus mostra claramente os dentes. Amã não quer só Mardoqueu, ele quer todos os judeus mortos. Você vai ver no versículo 3. Vou dar uma olhadinha lá, é Esther, capítulo 3, aliás, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai, era a favor de Mordecai, né? Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Tá? Então, não há dúvidas, a Bíblia é muito clara em dizer que a intenção de Amã era uma intenção genocida, tá? Era uma intenção mesmo de extermínio total. Aqui, né, não teve chance, na cabeça dele, né, não teria chance de poupar ninguém, tá? Mas Deus já tem Esther no trono, e Amã não sabia disso, né? O antissemitismo não vai vencer, porque as promessas da aliança abrâmica continuam válidas. Aí tem os versículos aqui. O Senhor não rejeitou o seu povo, e sempre preservará um remanescente fiel. Romanos 11 fala muito claramente isso. Você precisa estudar. Eu fiz uma exegese só de Romanos 11, comentário extenso, exegético de Romanos 11 no meu livro de Esther, tá? Você precisa conhecer, porque Romanos 11 é muito claro na perspectiva de como Paulo e como Deus vê Israel ainda, mesmo depois de Cristo e de todo o cristianismo, tá? Então esse papo aí, eu não sou antissemita, eu sou antissionista. Isso é papo de antissemita também, tá? Então, muito cuidado, tá bom? Muita calma nessa hora, como o pessoal diz, né? Por que todo esse ódio? Porque os judeus são diferentes, entre aspas. Um povo que não se curva aos costumes gentios. Esse ódio é o mesmo que vemos na história. Culpar uma minoria por tudo. Culpa alguém por tudo. Uma minoria, culpa uma pessoa por tudo. Entendeu? Isso é fora da racionalidade. O decreto em Esther 3:13 é um pogrom. Pogrom é uma perseguição aos judeus, né? Um pogrom oficial, a perseguição do governo contra os judeus. E a recusa de Mardoqueu, em Esther 3:2, é o fósforo que acende o fogo. A recusa dele adorar, né? Dele se ajoelhar para Amã. Mas Deus já tem Esther no trono, o preconceito contra os judeus, portanto, não vai vencer. É a minha repetição aqui, tá bom? Também o meu livro, Esther, a providência divina contra o antissemitismo, tá bom? Para você ter um gostinho, né, dos meus 2 livros aqui, tratando desse tema tão atual e tão importante para hoje. Chego aqui à conclusão, a bibliografia, e aqui está, ó, nesse material aqui o link para o software chamado Aletheia. Eu descobri esse software no final do mês passado, na semana passada, ou daqui a 2 semanas atrás, aliás. Eu nem lembro se eu já coloquei esse link aqui lá no grupo, mas se eu não coloquei, agora está eternizado aqui esse link de um software que eu vou mostrar para você como que ele funciona e uma característica fantástica que esse software tem. Para isso eu vou parar aqui, né, e vou apresentar aqui para você o software em tela. Olha que coisa linda, gente. Esse software chamado Aletheia, você pode mudar aqui a cor, né? Eu botei essa cor aqui mais escura. Eu sempre prefiro mais, né? Dá um contraste muito bom e não cansa muito a vista. Esse software aqui,
ele é equivalente para o computador, ele é para você baixar e instalar, tá? Você instala uma vez só, ele já se reconfigura tudo e não tem muito trabalho não. Mas ele é o equivalente para computador do aplicativo também muito bom que eu já usava para celular, que é o chamado My Bible. O aplicativo My Bible para celular tem as funções muito parecidas com essas aqui, mas não tem o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse pulo do gato não tem. É o pulo do gato adaptado do programa do software de exegese mais caro do mundo, chamado o software Logos, Logos Bible. Ele é muito caro, eu tenho ele instalado aqui, mas eu não tenho a versão paga, porque ele é por pacotes, né? Então, eu tenho a versão gratuita com outro upgrade que eu consegui resgatar e colocar aqui. Mas ele, para você ter uma ideia, o pacote que vale a pena para exegetas, ele custa R$ 3.000 aproximadamente. Eu não sei vocês, mas eu não tenho essa bala na agulha toda para pagar R$ 3.000 num software de exegese, por mais que esse seja o meu trabalho, né? Então eu tenho ele na versão gratuita, um pouco melhorada, muito pouca coisa, mas eu sei do Pablo. O Pablo, nosso colega aqui, tem a versão paga e ele fez esse esforço, ele tem. Eu vou até combinar com ele para ver se ele pode entrar numa quinta-feira na nossa aula, para nos mostrar aqui ao vivo e a cores como é o Logos, tá? E os recursos que o Logos tem. Ele é bem caro, mas ele aparentemente justifica esse preço todo, tá? Mas eu ainda não criei coragem para dar meus pulos aqui e conseguir esse software, porque ele realmente é bem puxado, né? Bem salgado. Mas vamos para o que o Aletheia nos apresenta. Eu tenho mostrado para vocês vários softwares, né? Eu mostrei para vocês o The Word, mostrei para você o BibleWorks, aí várias versões. E agora eu quero mostrar para vocês o Aletheia, tá? Você instala, ele já vem lá, você reconfigura, ele é muito bom. Porque olha só, você abre aqui a passagem, Esther 3, e você tem o capítulo inteiro aqui. Quando você bota aqui na versão ARA Plus, ARA mais, né, o ARA Plus, é realmente a revista e atualizada com os números de Strong, que você já conhece bem, você já sabe qual é, com os Strongs. Mas aí vem o pulo do gato. Isso aqui tem na Logos, pago, caríssimo. Mas o Aletheia traz o pulo do gato. Esse detalhe, ele traz de graça pra gente. Olha que show de bola. Então, eu estou aqui no capítulo 3, versículo 8 de Esther. Naturalmente, o texto na Ara, não é? Então disse Amã, o rei Assuero, existe espalhado disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo, tá? Já sabe, já conhece o versículo. Aqui do lado você tem esse mesmo versículo aqui em várias versões, ó, Almeida 21, para comparação, né? A própria Ara, que já está ali, Arc, né? Que é a revista corrigida, Nova Almeida atualizada, Nova Bíblia Viva em português, NVI, NVT, tradução brasileira em português, versão fácil de ler na Bíblia, Almeida Melhores Textos, perdão, é a mensagem, King James atualizada, Bíblia Hebraica Sefer, que é uma versão judaica, está aqui. Almeida, recebida, né, que é o do texto Receptus. E a TBFC, que é Difusora Bíblica dos Franciscanos Caputinos, né, a Bíblia Católica. Então, você faz comparação. Sei que você já tem no The Word, né? Não é esse aqui que é o pulo do gato. O pulo do gato é outro. Então, quando você está aqui, né, com os Strongs, tem versões, tem alguns trechos que tem as palavras que você consegue perceber aqui para abrir o Strong.
Se você estiver vendo a janelinha que está abrindo aqui, quando eu coloco o mouse em cima, é uma janelinha que já tem aqui o número stroke resumido, mas aí você vai clicar. Eu vou clicar aqui, por exemplo, então deixa eu ver aqui a palavra espalhado, né? A palavra espalhado. Aí abre a janela com o stroke, mas olha os recursos que esse programa tem. Você já está vendo aqui um gráfico de pizza totalmente otimizado para Almeida Revista e atualizada. Não dá para mudar a versão, tá? Ele é totalmente feito para Almeida, a revista é atualizada. Ele tem aqui a palavra hebraica, passar, pasar, né? Você tem aqui o gráfico de pista, que quando você passa o mouse em cima, ele mostra a ocorrência dos versículos pela cor. E quando eu coloco aqui o mouse, ele acende aqui. Então, nesse gráfico aqui, a palavra pasar tem aqui, ó. Ele aparece 10 vezes no Antigo Testamento, um total de 10 variações na tradução para o português, tá? Então, ele pode ser traduzido cada vez que aparece a palavra pasar, ela foi traduzida de um jeito diferente. Você vê que não chega a ser um rapax legômeno, né? Que é uma palavra que só aparece uma única vez, porque ele aparece 10 vezes. A palavra pasar no hebraico. Mas olha só, em cada vez que aparece a palavra, tem uma tradução diferente dentro do contexto. E no nosso caso, a gente está procurando aqui a palavra dispersa. Aí, quando eu clico aqui em dispersa, que também só ocorre uma vez, aparece aqui embaixo o versículo. Aqui aparece no Salmo, então não é dispersa. Não é o verbo, não é dispersa, mas não é o substantivo ou o adjetivo, né? Então, deixa eu ver aqui como é que aparece. Aparece espalhado, aliás, né? Espalhado. Então é aqui, ó, espalhado, tá vendo? É nessa versão aqui, nessa cor, dessa cor aqui que tá acesa, né? Espalhado, ó, espalhado. Aí eu desço aqui, está a palavra espalhado. Aparece justamente em Esther, capítulo 3, versículo 8. Então, nesse sentido de espalhado, só aparece em Esther 3:8, que é a nossa perícope de hoje. Aí aqui do lado, ó, você vê, né? Você roda aqui. Então você tem aqui, ó, na palavra pasar, né? Que é o que a gente está estudando aqui. Tem onde ela aparece destacada aqui no versículo. Tem aqui no texto hebraico original, tá? Aparece aqui também destacado em vermelho. Aqui embaixo, ó, você tem a transliteração, pasar, né? Que é a transliteração. Você tem normalmente o strong, com os significados. Aí você desce aqui para baixo, olha que bacana. E tem o verbo no tronco pual. Ah, eu esqueci o que é pual. Veja aqui o código. Você clica aqui no código, ele mostra para você relembrar o que é o verbo do pual, pual. É o passivo do PL. Ah, mas também eu sei o que é PL. Clica aqui. PL normalmente expressa uma ação intensiva ou intencional. Tá vendo? Ou seja, uma ação intensiva. Ela tem uma ação reforçada. Entende? Então, olha que show de bola, né? Você vai pegando aqui tanto a classificação morfológica quanto sintática, e se você esquecer os termos técnicos, ele te ajuda a lembrar. E aqui, ó, esse tronco poal, em toda a Bíblia hebraica, para qualquer outro verbo, né, além do pasar, né, ele acontece 194 vezes, esse tronco poal. Então, é um tronco que é muito comum, né, de aparecer na Bíblia hebraica. Então, veja que interessante, ele também está no particípio, aí você esqueceu. Clica aqui no particípio, ele vai dizer para você, particípio representa uma ação, condição em sua continuidade ininterrupta. Entende? Então você percebe aqui que você consegue fazer
um estudo muito profundo, muito abrangente, tá, de cada palavra, no nível que você quer. E quando você olha para o gráfico, né, você sai daqui, ver se eu consigo subir aqui, né, acho que tem que sair daqui e clicar novamente, né, então espalhado. Olha o gráfico aqui, né. Você vê aqui, ó, né, as ocorrências e variações de tradução já aplicada à Almeida Revista Atualizada, e quando você vai rodando aqui, né, vai clicando e vai ampliando aqui, você vê um estudo muito pormenorizado de cada palavra do original em hebraico. E tem mais, não acabou não. Aqui, ó, você tem aqui, ó, as referências, né, que tem. Se você quiser escrever as suas anotações, o seu próprio comentário, ele fica guardado no próprio software. Aqui você tem o dicionário em português, tá, para achar. Aqui você tem comentário, tá bom? Aí você clica aqui. Aqui, quando você clica ali, você tem comentários bíblicos à sua disposição. Esse aqui é o comentário de Warren Wiersbe. Ele é conciso. Aí você clica aqui, tem o comentário de Moody, o Wesleyano, Barclay, Champlin, né, tá lá do Champlin, John MacArthur, o comentário da versão inglesa, tudo traduzido para português, tá? O comentário de Beacon, Diário Viver, Francis Davidson, né? Para ter o nome desse tem que ser bom. A Bíblia de Estudo, palavra-chave, está aqui também para você ampliar o seu estudo de cada palavra-chave dessa, no Strong. Veja o tipo de riqueza, né, que você tem. E se você quiser ver na versão PDF, também, ele faz aqui na versão PDF para você ver, né? Pode fazer busca, enfim, fazer também as suas próprias anotações. Então, veja o quanto é fantástico. Aqui, isso aqui é o dicionário da Bíblia de Almeida. Olha o que está aqui, né? Dicionário de Almeida tem o dicionário português e o de Jesus e os Evangelhos. Vou ficar na Almeida mesmo. Então você tem Assuero, quem foi Assuero, quem foi Amã, palavra rei, reino. Já está tudo, ó, classificadinho aqui para você. Tudo que já apareceu aqui no texto. Você viu que eu não procurei nada disso. Abri o versículo e quando eu coloco no dicionário, já vai aqui para as palavras já classificadas em português. Veja que riqueza você tem, facilita, agiliza o seu trabalho e amplia o escopo da sua pesquisa, tá bom? Michele Furtado, interessante, gostei, muito bem. Então, fica aí a dica para você usar esse software. Já coloquei lá no PDF o link, mas se quiser eu mando de novo lá para o grupo. Você já baixa, já instala aí, já bota no teu computador e faz seu estudo bíblico aí muito avançado, tá bom? Para você. Davi Monteiro, já baixei e instalei, muito bom, pastor, muito bem, não é? Vocês forem pagar R$ 1 para cada dica de ouro que eu dou aqui para vocês, eu fico milionário, né?